Estamos de volta e a Procuradoria Especial da Mulher promoveu aqui mesmo no Poder Legislativo uma roda de conversa para discutir os direitos da família e da mulher. Acompanhe. A ONG Espaço Mulher realizou, juntamente com a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, uma roda de conversa para discutir temas como combate à violência e direitos da família e da mulher. O objetivo foi informar, em especial, profissionais da beleza, que muitas vezes lidam com relatos de violência. A gente vê que é um público que pode muito colaborar. A gente precisa dar esse conhecimento, principalmente do trabalho que a rede tem para combater essa violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente. Quebrar o silêncio realmente, né? Representantes da ONG Espaço Mulher apresentaram como funciona o ciclo da violência, número de casos de feminicídio e a importância de incluir o homem na luta da defesa da mulher. Para os poucos homens que participaram da discussão, a falta de informação ainda é uma barreira. Deveria ser mais abrangente a questão da informação para o homem em relação a esse tipo de trabalho. Porque quando se vê a mulher como um ser humano, não somente como mulher, fica muito diferente de ser tratado. Para Maria Aparecida, presidente da ONG, o diálogo entre o poder público e sociedade civil são essenciais. Mas ainda existem muitas dificuldades na hora de formar uma rede efetiva de proteção à mulher. Quando a gente se propõe, enquanto sociedade civil, a trazer os órgãos para a gente discutir e melhorar esse atendimento, a gente vê que tem uma ausência significativa. Então, mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar insistindo para que essa luta contra a violência contra a mulher de Jacareí possa realmente se efetivar, melhorando o atendimento dessa mulher nos órgãos de defesa da mulher, que na verdade não estão se fazendo presente. E o racismo estrutural, ainda que muitas vezes seja imperceptível diretamente, está naturalizado em nossa sociedade, mesmo após mais de um século do fim da escravidão no país. E já que estamos na Semana da Consciência Negra, preparamos uma reportagem para falar deste assunto. Acompanhe. Racismo estrutural é o racismo em forma de uma estrutura social, tá ligado? É o racismo se infiltrando durante o desenvolvimento da sociedade, né? É o racismo como estruturas no mercado de trabalho, estruturas na escola, estruturas no afeto, estruturas na violência, na segurança, na saúde. Você conviver com racismo estrutural é uma coisa muito complicada, porque você tem que ter, assim, na sua cabeça quem você é de verdade. A nossa juventude, a juventude negra, a juventude indígena, a juventude não branca no geral, ela sofre com racismo nas suas relações amorosas, na relação sexual, até nas relações de amizade, entendeu? Ele, pra mim, é o pior de todos, porque é o que não permite o nosso povo se desenvolver. É onde está o limite, tipo, daqui você não passa, e ele é implícito. Esses relatos reforçam que mesmo após mais de 130 anos do fim da escravidão no Brasil, o racismo estrutural, por vezes implícito, está enraizado em nossa sociedade. E os números comprovam. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2018, brancos ganharam 43,5% a mais que os negros no Brasil. Para se ter uma ideia, o rendimento mensal da população branca foi, em média, R$ 2.897, enquanto da população negra foi de R$ 1.636. E uma pesquisa intitulada A Distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras, da organização não governamental Oxfam, que tem como base combater a pobreza e desigualdade social, mostra que a expectativa é que apenas em 2089, ou seja, daqui pelo menos 70 anos, negros e brancos terão uma renda equivalente no Brasil. E não para por aí. Dados comprovam que a estrutura racista está presente em todas as esferas. Só 10% dos livros publicados no Brasil entre 1965 e 2014 foram de autores negros, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Brasília. E mais da metade dos protagonistas das histórias
são brancos. Hoje, né, trabalhar e enfrentar o racismo estrutural também nos exige enfrentar o problema das discriminações ou das questões que vêm da classe social e do gênero, né? Os homens negros no mercado de trabalho, eles serão colocados em postos subalternizados, né? Então, e no caso, se você pensa, então, as mulheres, né, você já tem uma luta em torno dessa questão da conquista de direitos iguais, elas ainda têm que encarar a questão da raça, né? Então, de fato, se eu não trabalho o racismo estrutural com a classe e com o gênero, né, eu também estou fadada a não conseguir chegar a um equilíbrio maior das relações sociais. A socióloga Lidiane Maciel propõe que a educação e o diálogo, alinhadas a políticas públicas efetivas, sejam elementos primários que vão fazer com que este cenário mude de fato. Se a educação ela é o espaço da formação do cidadão, né, bem antes de passar no vestibular ou qualquer coisa, esse jovem, essa criança é preparada para estar na sociedade. Se essa escola não apresenta esses elementos para que ele possa refletir sobre o racismo, sobre o estar no mundo, né, sim, a gente está fadado, então, à naturalização desses processos de preconceito e discriminação de ordem racial. Então, é interessante que a gente tenha políticas, né, que sejam do nível do Estado mesmo, políticas públicas permanentes que pensem essa questão. Então, a gente busca correr atrás de política pública, correr atrás de conhecimento, levar informação para a população negra, levar informação da população negra sobre a população negra. Então, por exemplo, literatura. Tem parte da juventude negra que não conhece livros literários que venham da população negra. Então, Maria Carolina de Jesus, ela não é reconhecida pela população negra e ela fala sobre a vivência negra. Então, o nosso papel como coletivo na luta é levar conhecimento. Queridas crianças do futuro, as coisas mudaram? Eu gostaria de saber se um pouquinho de melanina ainda te faz sofrer. E realmente espero que a questão genética seja fácil de entender, que cota não seja esmola, que a cada 23 minutos um pretinho nasça e que preto tenha uma cor e não raça. Apanho da polícia e recebo olhar torto, sou observada no shopping e sei, a cada 23 minutos um preto é morto, pela cor da pele e por vocês. Para ver um futuro onde o preto não se esconde, para ver os guris jogando capoeira e as gurinhas usando turbante, livres da sociedade ignorante, pois não sou cão para ter raça, não preciso ser empregada e não senhora, eu não sou ladra. Seremos cotistas com a mais bela graduação, pretos que andam na contramão, cuja única arma são os versos, traficando informação, um afro-brasileiro de sucesso. Bela mensagem, um tema delicado que deixa muitas marcas em quem é vítima. E para conversar conosco sobre este assunto, eu recebo o professor André Clímaco. Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Daniela. É um tema, né, muito importante e a gente precisa, né, professor, realmente falar cada vez mais sobre este assunto. Queria começar essa conversa mostrando alguns dados que vão aparecer aí na sua tela, que foram divulgados recentemente pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que aponta que atualmente o número de jovens declarados pretos e pardos em universidades públicas é de 50,3%, contra 48,2% dos jovens que se declararam brancos, mas a gente ainda precisa evoluir muito, né? Se a gente for pegar o dado nas universidades particulares, o número de negros ainda é muito menor. E também quando a gente fala sobre o mercado de trabalho, apenas 29,9% dos cargos de chefia são ocupados por negros. Um número, né, ainda muito discrepante. Sim, uma discrepância imensa, impressionante. E eu questiono muito esses dados. Eu quero saber em que cursos estão esses negros que são maioria nas universidades públicas. Não acredito que seja no curso de medicina, não acredito que seja no curso de engenharia, não acredito que seja naqueles cursos mais concorridos. Da mesma forma como você colocou muito bem, nas universidades particulares, onde para você estar lá depende de poder aquisitivo ou depende de você ter uma bolsa, né, esse número ainda é bastante inferior. Não sei qual é a variação aí, a diferença, né, não foi apresentado esses dados, mas com certeza é bem alta, né? E o fato de você ter
um grande número de estudantes negros nas universidades públicas, em nada indica que o racismo tem diminuído ou que vai acabar na nossa sociedade, até porque o racismo é inerente da sociedade capitalista, né? A sociedade que nós vivemos é uma sociedade capitalista, é uma sociedade excludente, e a exclusão do negro, ela é brutal, né? Ela é brutal. A gente tem um grande número de negros hoje, estudantes das universidades, mas 90% dos professores são brancos. Questiona-se muito as cotas. Critica-se muito, questiona-se inclusive qual a qualidade do profissional que vai ser formado, né, uma vez que ele entrou por cotas. Mas não se questiona nada em relação a 90% dos professores universitários serem brancos. Quanto a isso, normalidade total. E como a gente falou, né, o racismo estrutural, ele é implícito, né, muitas vezes. E aí que a situação, né, fica ainda mais complicada, ainda é uma luta que a gente precisa evoluir muito. O senhor, como professor, acredita que realmente é a educação, é a conversa, como os nossos entrevistados reforçaram na matéria também, para a gente começar a mudar esse cenário, porque a gente está muito atrás ainda, né? A gente precisa evoluir muito nesse sentido também. Tudo isso é importante, Daniela, mas eu não acredito que isso vá mudar essa realidade, porque muito mais do que estrutural, se fala muito no racismo estrutural, e há um vazio muito grande de se debater o racismo enquanto elemento estruturante da sociedade capitalista. Né? Ele é basilar na formação dessa sociedade. O racismo é basilar na formação dessa sociedade. O racismo ele não é inerente ao ser humano, ele não é natural, ele surge num determinado momento histórico. Ele é criado com uma ideologia que vai justificar o processo de escravização a partir do século XVI. Não é? Então, a partir dali, a gente vê o racismo ele está na essência da formação do sistema capitalista. Então, não adianta você falar que vai acabar com o racismo ou tratar o racismo como uma anomalia. Não é uma anomalia. No sistema que a gente vive, ele é parte dele. Né? Ele se alimenta do capitalismo e é alimentado pelo capitalismo. É um processo constante de retroalimentação. Há uma simbiose entre esses dois. Então, não acredito que seja possível fazer nada no sentido de acabar com o racismo se você não mira no sistema. Sim, a gente precisa, né, de políticas públicas mais efetivas nesse sentido também. E como professor, como que é hoje, né, debater este assunto nas escolas? Como que, eu digo assim, a resposta dos alunos? Tem um diálogo bacana? Como que é hoje? O diálogo é bem interessante, até porque eu dou aula numa das maiores comunidades, né, numa das maiores favelas do Rio de Janeiro, que é o Complexo do Alemão, né, e a gente vê claramente os efeitos do racismo no público que a gente recebe nos nossos alunos. Quero dizer que eu aprendo muito mais com eles do que eu ensino em relação a essa questão. As histórias que eles trazem, as histórias que eles contam, o que eles vivem dentro das comunidades, o que as famílias de origem, né, o que seus pais viveram, o que os seus avós viveram, né, a luta por uma moradia digna, a luta pela dignidade diária, a luta por um emprego. Né, o negro é excluído do mercado de trabalho. E a maioria da população da favela, a gente sabe, é formada por pessoas negras. Né, os meus alunos, hegemonicamente, são negros. Né, mas eu dialogo bastante, com bastante sinceridade com eles, né, escuto muito, falo pouco, mas aponto que o caminho deles vocês não podem aceitar de forma alguma, né, que o racismo dessa sociedade, né, ele atinge vocês sim, mas vocês não podem aceitar isso com naturalidade. Rebelem-se contra isso, não aceitem. Né, se organizem, procurem as pessoas mais antigas, os movimentos sociais, os espaços onde esse assunto é debatido, né, diuturnamente, porque eu tenho ali um momento de 1h30 diárias para falar sobre esse assunto com ele. É muito pouco. Principalmente se a gente comparar com as escolas particulares. Principalmente se a gente comparar com as escolas particulares da elite. Os caras lá têm 4 horas de história por semana. Né? Ali ele tem 2 professores, um que vai dar aula de história do Brasil e o outro que vai dar aula de história geral. Eu tenho 1h30 para trabalhar tudo isso com eles ali, é muito reduzido o espaço. Então eu estimulo bastante eles a buscarem aprofundar essa discussão junto aos movimentos sociais. E mostro para eles a realidade que a gente vive. O Brasil é o país com o maior número de pessoas pretas fora da África. Onde está essa representatividade na nossa sociedade?
né? Cadê os médicos pretos? Cadê os juízes pretos, os ministros? Né? Nós acabamos de eleger, aí, o país acabou de eleger um presidente da República com um discurso racista. Como é que eu vou esperar uma melhora, né, em relação à questão do racismo em uma sociedade dessa? Sim. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem? A gente precisa reforçar que estamos no mês de novembro, mês em que, né, celebra o Dia da Consciência Negra, mas a gente precisa todos os dias, durante todo o ano, tratar deste assunto e só assim a gente vai conseguir evoluir ainda mais, né, melhorar essa situação que é tão preocupante. Quando a gente fala de dados, né, são muitos dados que não dá para colocar na matéria ou para discutir aqui no tempo que é curto, mas quando a gente falou dos salários entre negros e brancos, a diferença. Se a gente puxar entre mulheres negras e mulheres brancas, é mais baixo ainda. Violência, o número de jovens negros, né, que morrem a cada minuto no país é muito alto. O número de mulheres negras também que são vítimas de violência doméstica é altíssimo, é assustador. Importante a gente deixar claro que é fundamental isso. A questão do racismo não pode nem deve ser discutida apenas no mês de novembro, mês da consciência negra. Tem que ser discutida anualmente, todos os dias, em todos os espaços. Sala de aula, né, nas assembleias legislativas, municipais, estaduais, né, federais. Isso tem que ser discutido na sociedade, nos movimentos sociais, nos movimentos comunitários, né, os partidos políticos, todos têm que estar debatendo esse assunto. Esse é um assunto fundamental na nossa sociedade. Né? Pessoas morrem diariamente, como foi dito aí, por causa do racismo, por conta do racismo. Né? E aí a mensagem que a gente pode deixar é essa. Aos jovens negros, principalmente, as pessoas de cor preta, que você não aceite o racismo como algo natural. Não é natural. É claro que a gente observa a nossa sociedade, a gente pega, por exemplo, a TV brasileira, né, de maneira geral. Quem é de fora e assiste a TV brasileira, pensa que nós somos um país caucasiano. Não é só na novela que tem lá a maioria dos atores brancos, mas você olha a TV Câmara, você olha a TV Senado, você olha a TV Justiça, parece que você vive num país caucasiano. Os representantes eleitos por essa população, por essa sociedade, são todos hegemonicamente brancos. Isso tudo tem que ser debatido e discutido todos os dias, ao longo do ano, né, com a maior profundidade e seriedade possível. E reforçando levar essa discussão, né, como falou, para todas as classes sociais, para todos os nichos, né, que a gente tem. Não adianta ficar só em um setor específico. Se a gente quiser evoluir, melhorar, a gente precisa conversar com todos. A informação precisa chegar, as pessoas têm que ter consciência. Muitas pessoas ainda não têm consciência dessa gravidade. Né? Isso aí, Daniela. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Agradeço. E seja bem-vindo, volte sempre. Valeu. E o NJ de hoje fica por aqui, mas não deixe de seguir o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta também a nossa fanpage, que é o facebook.com/TV Câmara Jacareí. E você pode acompanhar também o trabalho do Poder Legislativo pelo site jacareí.sp.leg.br. Lá você pode ter as informações sobre os projetos que estão em pauta para serem discutidos, sobre os projetos que já foram aprovados também. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!